claro que para um treinador que chega num clube novo é importante, né, ter esse período para reconhecimento do elenco, início da aplicação dos trabalhos. A tua vontade de que chegue logo segunda-feira para essa partida diante do Tubarão, e fala um pouco para a gente do que tu quis introduzir ao grupo nesse período de treinamento. A gente viu o trabalho de transição ofensiva, movimentação defensiva em bloco, trabalhos táticos, enfim, o que tu utilizou esse tempo? Boa tarde, Cadu. A primeira semana a gente procurou dar uma ênfase maior na carga de treino, né, com os trabalhos de bastante intensidade, mas já criando alguns conceitos, né, dentro da equipe. Eu acho que foi muito boa a resposta dos atletas. Nessa semana a gente já começou a incrementar um pouco mais a parte tática, né, que antecede essa nossa estreia. E a ansiedade sempre é grande de estrear, né? Para ver a resposta dos atletas dentro de campo, e a partir daí que a gente começa a fazer as nossas correções, né? A gente sabe que por mais que a gente treine, na hora do jogo sempre é um pouquinho diferente, né? É importante esses 15 dias, né? Tá sendo muito bom para a gente. Ainda temos mais 3 períodos de treino antes da estreia, e a gente vai procurar ainda encaixar algumas ideias que a gente tem de jogo para procurar estar muito bem na segunda-feira. Rodrigo, o time já está definido, ou pelo menos o esquema já está definido, porque a gente tem observado os treinamentos, você tem repetido aí pelo menos o posicionamento da equipe. Mas o esquema a gente ainda tem uma dúvida, se é um 4-3-3, se é um 4-1-4-1, consegue explicar para a gente? Boa tarde, Cristian. Totalmente definido ainda não, né? Foi como a gente falou, que ainda tem esses 3 períodos, e a gente vai treinar muito o jogo, né? As situações do jogo, e a gente vai ver qual a forma que a gente encaixa melhor. Foi como a gente falou, a gente treinou muito as transições, tanto ofensiva quanto defensiva. Hoje a gente começa a trabalhar em cima da formação tática do adversário, para ver com quais peças, né, encaixa melhor, porque a gente procura variar bastante o sistema, jogar com um sistema com a bola, sem a bola outro sistema, então a gente ainda falta encaixar isso daí. Rodrigo, antes da partida diante do Joinville, o Avaí vinha jogando talvez sem um jogador com tanta aquela característica do camisa 5. Aí diante do Jack apareceu o Jean Martin com uma boa atuação. Eu até vejo o Pedro Castro mais como aquele segundo volante. Ontem até te vi, depois do treinamento da tarde, numa conversa individual com o Pedro Castro. Queria que você falasse do momento desses dois jogadores e da possibilidade desse jovem, que talvez tenha uma característica diferente dos demais do elenco, de permanecer na equipe. Conversei sim com o Pedro, que é um jogador que tem um passe bastante refinado. Acompanho o Pedro há muito tempo já, desde as categorias de base do Santos, já acompanhava o jogo dele. A gente vai optar, né, por iniciar a partida com o Jean, que é um jogador que fez uma boa partida, né, contra o Joinville. A equipe ganhou, a gente gosta de dar sequência, né, para a equipe, e eu acho que no momento não seria o ideal tirar o Jean, né? Então ele fez uma boa partida, ele tem uma marcação muito forte, outra característica, né, jogo fora de casa, então a gente vai optar iniciar a partida com o Jean, mas deixando bem claro que aqui não tem uma equipe, não tem um time só de 11 jogadores, né? Todo mundo é muito importante, dependendo do adversário, as características do Pedro encaixa melhor, vai o Pedro, então a gente sempre procura conversar com todos no grupo, que não tem o titular absoluto, e sim, sempre devido ao adversário, a gente vai encaixando as peças para encaixar o melhor o jogo. Rodrigo, você conhece a equipe do Tubarão, já estudou, claro, mas já conhecia antes, já vinha acompanhando a equipe do Tubarão? Olha, o Tubarão vinha fazendo bons trabalhos, né? Nos últimos anos para trás, sempre a gente conseguia dar uma acompanhada, principalmente no resultado. Alguns jogadores que já trabalharam comigo estavam passando por lá, treinadores que passaram por lá. Essa semana é evidente que a gente estudou, colocou uma ênfase maior para analisar o adversário, né? A gente sabe que tem um grande treinador lá, que é o Pingo, sabe armar bem os times, né? Tem alguns jogadores que já jogaram contra a gente já tem consciência mais ou menos do que a gente vai enfrentar pela frente. Rodrigo, sem a intenção de fazer qualquer comparação com o trabalho anterior, mas até aqui em entrevistas coletivas, o próprio atacante Kelvin
mencionou que os jogadores não recebiam tantas orientações individuais do técnico que antes estava por aqui. A gente te vê com várias dessas conversas. Ontem teve um papo com um grupo específico de jogadores ali, antes do início do treinamento da manhã, Rildo, Kelvin, Jean, Wesley, alguns atletas. Queria que, dentro da medida do possível, tu explicasse pra gente o que foi passado para esses jogadores e esse teu método de orientá-los. Olha, a ideia foi chamar esses atletas que têm um nome importante no cenário nacional, que adquiriram isso passando por grandes clubes, fazendo grandes feitos, né? E a gente sabe que tudo isso foi devido a eles estarem com a bola no pé, né? E quando a gente perde a bola, a gente precisa dar uma função para eles, né? E o que eu queria chamar a atenção, que eles são muito importantes com a bola, mas mais importantes ainda sem a bola. Eles precisam participar da fase defensiva. E a gente precisa encaixar a melhor forma, né, de fazer com que eles tenham a consciência de marcar, também sem se desgastar muito, para ter a sua força e a sua inteligência para atacar, né? Então o ideal é ir chamando eles a cada treino, mostrando que eles são muito importantes tanto com a bola quanto sem. Então essa foi a ideia de chamar eles e mostrar a importância deles para iniciar a marcação lá na frente. Rodrigo, o que mais te surpreendeu positivamente desde que tu chegou no Avaí, na questão não só da estrutura do clube, mas eu digo ali do elenco, dos homens que tu está trabalhando ali próximo de ti? Olha, a disposição, a alegria. A gente chegou a pegar um pouco pesado no carnaval, treinando 2 períodos, e a gente não viu nenhum jogador se queixar, fazer cara feia. Os próprios funcionários, né, que não fica ali só jogador trabalhando, muitos funcionários trabalhando também no carnaval, com bastante alegria, com bastante tranquilidade, na esperança aí de a gente conseguir um bom resultado na segunda-feira, né? Então isso me animou bastante. Como é que tu tens olhado para esse bloco de jogos? Porque são 3 partidas, o Avaí vencendo garante matematicamente a classificação na segunda-feira, tem ainda mais 2 jogos para os ajustes antes do mata-mata. Olha, a gente sabe que tem 3 jogos importantes para a gente ir encaixando a equipe, mas eu só consigo sempre focar os próximos 3 pontos, né? Quando entra ali valendo os 3 pontos, a gente dá o nosso tudo na semana de preparação, na análise de vídeo. Então o nosso foco total é no Tubarão para fazer um grande jogo fora de casa. Rodrigo, na tua avaliação de elenco, talvez seja cedo ainda até para apontar isso, mas de alguma forma tu viu necessidade em jogadores para alguma posição, pensa em pedir contratações ainda, até porque tem jogadores também que devem sair do clube e tal? Olha, Cristian, a gente, além de ter pouco tempo, a gente ainda não conseguiu estrear. A gente sabe que no jogo que é o termômetro ali, né, para a gente conseguir ter uma análise um pouco maior, um parâmetro, né, para sentir como realmente eles estão psicologicamente, fisicamente e tecnicamente, né, para a gente ir conversando com a diretoria. Mas a priori o que a gente conversou com a diretoria é foco total no grupo que está aqui, procurar arrancar o melhor de cada um, né? E se porventura lá na frente for necessário, eu tenho certeza que a diretoria vai estar trabalhando arduamente para estar sempre reforçando o clube. Rodrigo, o Avaí tem na sua estrutura 2 profissionais que são ídolos da torcida pelo que fizeram dentro de campo. O Evandro, que era um atacante chamado de iluminado, hoje o auxiliar. O Marquinhos, o maior ídolo das últimas décadas do Avaí, hoje na função de gerente. E esses profissionais foram duramente criticados pelo técnico anterior, o Augusto Inácio, quando ele chegou lá a Portugal. Eu te vejo sempre bem próximo deles. O que tu está tentando aproveitar da experiência desses caras que conhecem tanto o Avaí para trazer para o teu trabalho? Tudo. Os caras que foram atleta, identificado com o clube, amam o clube, estão me dando uma assistência, poxa, maravilhosa. O norte inteiro do clube, da torcida, da imprensa, do elenco, da comissão técnica. Poxa, o suporte que todo treinador pede quando chega. Então não tem como deixar de fora esses caras que, poxa, me receberam de braço aberto, tem um coração enorme. Até antes de chegar aqui, eu não precisei ligar para tirar referência. Eu já o conhecia, né? Já sabia. Todos os treinadores que passaram aqui sempre falou muito bem deles, tanto como pessoa, como profissional, como atleta. E enfim, eu estou muito feliz com o dia a dia com o Evandro, que tem me ajudado demais. Está sendo um braço direito meu aqui. Marquinhos, passando todos os feedbacks.
tá? Tanto a sua experiência dentro de campo, quanto fora, quanto de Avaí, situação, momento. Então eu tô me sentindo muito em casa nesses poucos dias que eu tô aqui. Rodrigo, hoje o Jonathan está um pouquinho à frente do Gaston, na tua opinião? Olha, eu vejo o Jonathan está à frente fisicamente, ritmo de jogo, né? Já vem com sequência, já vinha com jogos. O Gaston é uma característica que participa muito mais do jogo, né? Ele dá muito mais opções, procura finalizar o mais rápido possível, né? A gente vê que o Jonathan ainda sai, faz uma parede, faz um 2, o Gaston não, é uma característica que já domina virando, ele tem esse instinto, mas ainda falta esse ritmo, né? Acabou de chegar, está condicionando, mas é um jogador importante que tem muito a agregar aqui no nosso grupo.